E aí o Jorge Drexler faz a trilha e ganha. E na hora de subir ao cenário, é ele que vai buscar, porque a música é dele, né? Não é nem do Bandeiras e nem do Santana. E aí ele sobe e quando ele pega o microfone, ele começa a cantar a música. E ele canta a capela. Né? E aí o povo se arrepia, né? Sim. Só que não são só as pessoas que estão ali, somos nós vendo e bilhões de pessoas no mundo assistindo. Entre elas, um diretor que está vendo aquilo e que na hora pega o telefone e chama o seu produtor e diz: eu quero este rapaz na trilha do meu próximo filme, pode trazer ele. E aí gera-se um contato. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados muito especiais. Sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado o Fábio Schink, junto comigo. Como é que tá hoje, Fábio? Hoje estamos num dia claro, olha só, as pessoas perceberam, tá vendo uma claridade daqui, porque estamos gravando de tarde esse podcast aqui, já é um momento diferente aqui, né? A gente já tá diferente, mas o nosso convidado hoje é de peso. Hoje o convidado vai dar assim, ó... Tô esperando um show de cultura, de história, porque o assunto é fantástico. Vamos chamar a mesa. Vamos chamar a mesa Dr. Marcos Santuário, jornalista, crítico e apaixonado por cinema. É um dos fundadores da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Doutor em comunicação pela PUC, também é professor e pesquisador na Universidade Fevale de Novo Hamburgo, nas áreas de comunicação, cultura, indústria criativa e muito mais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre aquilo que a gente gosta, né? As coisas mais importantes da vida, né? Legal. E é um assunto apaixonante, né? Eu Cinema. gosto muito de cinema e logo que surgiu a ideia de vamos chamar o Dr. Marcos Santuário para falar com a gente, já começou a vir um monte de perguntas e um monte de dúvidas que a gente vai trocar muita ideia aqui nesse podcast. E essa coisa de cinema a gente se deu conta, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente viveu, como o audiovisual é fundamental na vida da gente, né? Como é que a gente conseguiria sobreviver àquela pandemia se não fosse o audiovisual? Eu chamo audiovisual porque hoje a gente não pode mais chamar só de cinema, né? Sim. O cinema é um lugar, né? É um formato, mas é um lugar. Mas o audiovisual é que está na nossa vida, né? Desde o celular, os tablets e tal, até os televisores, né? Que hoje tem tamanhos expressivos, né? Enormidade. Isso está na nossa pauta aqui, né? A gente falar por que a gente fala tanto de cinema, se tem muitas outras coisas que englobam todo esse universo do cinema, na verdade, né? Claro que tudo nasce no cinema, né? Nasce no cinema. Não podemos esquecer, né? Que tudo que a gente vê hoje de produção nasceu, na verdade, lá dos irmãos Lumière, né? Quando fizeram aquela primeira projeção e começou-se a perceber que ali poderia ter um futuro totalmente diferente, né? Que era a relação do homem com a imagem em movimento e produzindo histórias. E aí nunca mais parou. E todos os grandes cineastas, eles aprenderam cinema, sabe como? Indo ao cinema. Né? Indo ao cinema. Se falar com o Spielberg, ele vai te dizer, olha... Ele não vai só te dizer, como ele mostra no filme que ele fez recentemente, do Oscar, sim. Os Fabelmans, Sim. que ele começou a amar cinema quando os pais deles levaram ele para assistir a um filme e aquilo impactou ele de tal maneira que ele nunca mais parou de ver cinema e fazer cinema. Né? Então, fantástico. Vamos fazer aquela brincadeira da apresentação? A gente precisa saber um pouquinho mais de ti. Opa! Vamos te conhecer um pouquinho mais. O Christian já te deu uma... Eu ia dizer que foi uma breve, mas não foi tão breve assim, né? Porque esse currículo aqui é pesado. Mas vamos fazer o seguinte. A gente quer saber um pouquinho mais de ti. Então, a gente vai fazer 5 pontos. A gente quer saber 5 pontos teus da tua vida, da tua história. Só que desses 5 pontos, um deles tem que ser mentira. Um deles tem que ser mentira. Vamos dar um exemplo, Christian. Dá um exemplo aí. Por exemplo, já fui campeão de softball. Perfeito. Parabéns, eu não sabia. É verdade, isso é mentira. As pessoas podem pesquisar sobre Pode jogar nos comentários que você acha que é verdade ou é mentira. Aí eu falo 5 coisas minhas e uma mentira. E aí a gente vai adivinhar qual que é a mentira. Vamos lá, então. Primeira, eu nasci em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tá. Segunda, eu viajei pela América Latina e fiquei 8 anos fora do país fazendo música e conhecendo a cultura e valorizando a cultura da América Latina. Terceira, né? Eu toco violão, bateria,
piano e contrabaixo, além de cantar. Eu morei na Groenlândia e sou professor nas áreas de jornalismo e de cinema, que é uma grande paixão minha. Bom, ele tocou 2 pontos, foi sobre música, né? Ele linkou os dois ali, né? Agora vocês adivinham qual é o... Sim, agora a gente já tá quebrando a cabeça mas aqui. Mas agora, tu conseguiu pescar se ele já morou na Groenlândia? Na Groenlândia foi pesado, né? Ali nos instrumentos ele falou vários, né? Falou E vários. ele deu uma enfatizada no cantar. Eu acho que cantar, dentro de todos esses, talvez ali no meio tinha essa pegadinha ali do que o cantar. Eu acho que eu vou no cantar, acho que ele não canta, então acho que o ponto 3 ali não é verdade. E se ele cantar, vai ter que cantar no final. E se isso é verdade, vai ter que cantar no final, verdade. Tá, eu vou na Groenlândia. Acho que ele não morou lá. Talvez tenha morado fora, mas talvez tenha sido outro país. Mentiu? Pois é, na verdade, eu nasci em Caxias do Sul. Tá. Eu fiquei 8 anos viajando pela América Latina, fazendo música, cantando, tocando esses vários instrumentos. Só não morei na Groenlândia. Mas olha aí, ó. Acertou. Eu peguei na ali, Groenlândia. você tinha alguma Morei coisa em aqui? vários países, mas todos na América Latina. E mais tempo no Uruguai, onde eu terminei a minha faculdade de jornalismo, lá na Universidade Católica de Montevidéu. Me formei como jornalista lá. E aí depois retornei ao Brasil. Então, já que é verdade que ele cantou, Vai ter que dar uma ele vai ter que cantar depois que a gente vai fazer uma rodinha de samba aqui. Podia ter nós vamos dito fazer que era isso exatamente o cantar ou a mentira, né? Mas agora não dá mais. Agora Show de bola. Pra gente continuar esse podcast aqui, então a gente vai fazer um brinde. Vamos brindar com água hoje, né? Um brinde Porque, diferente, né? Apesar de ser água, nós estamos numa cervejaria aqui em Novo Hamburgo, a Sarras Beer. A gente geralmente pede pra pessoa falar um pouquinho mais da cerveja, o que achou, o que não achou. Nesse caso aqui nós vamos de água, doutor. O que tu achou dessa água aqui? Olha, a água não sei, mas o copo da Sarras Beer copo é muito bonito. é Aí, muito cara. bom, né? É um copo que nos remete a um universo de trocas, né? De interações, de amizade, né? E de curtir brinde. a vida, né? Um brinde a Sarras Beer, Sarras Beer, obrigado. que nos fornece a bebida que for, para todos os gostos. Fantástico. Mas, claro, né? De tardezinha aqui, a gente não podia deixar de tomar uma coisinha especial. E nesse caso aqui nós vamos tomar um cafezinho. Eu tava aqui, ó, passando. Quem já viu, quem já bisbilhotou aqui atrás da mesa. Nós temos um cafezinho sendo passado, uma O prensa Fábio francesa. resolveu inventar, né, Fábio? Já que nós não vamos de isso. cerveja, nós vamos de café. Nós vamos de café nessa hora. É que hoje ainda eu tenho que dar aula depois de sair daqui, né? Imagina, eu preciso um café, tudo bem. Agora, ir para aula depois de tomar, né? E não poderia tomar uma só cerveja, ou um só chopp, não daria certo. Teria que experimentar né? várias. Isso tem que ser em outro dia, né? Nós vamos marcar esse uma café segunda... aqui, ele é um cafezinho especial. Um beijo pra galera da Cafi. Vou marcar eles aqui tá aqui no quem tá no YouTube, tá aqui embaixo na descrição o Instagram deles. É um café Que bom, é um né? cafezinho especial. Mas isso aqui eu vou deixar pra vocês falar, né? Já é sacanagem porque eu tomo isso aqui há sei lá quanto tempo já. Mas é aí, bom. ó, tá na mão. Pelo menos aí um Cafezinho. cafezinho pra cada um. Ó, maravilha. Depois a gente passa mais se precisar. Boa. Obrigado, Fábio. Valeu, galera. E um brinde. Vamos fazer um brinde de café agora. Brinde de café. Ao Tobias também. Aí. Ao Tobias, que tá na nossa Tobias. técnica, fazendo tudo acontecer aqui. Um abraço. Sensacional. E aí a gente vai puxar aqui pra gente falar também. Tem muito ponto aqui pra gente conversar, né? E a gente quer entender um pouquinho mais sobre o que é ser crítico de cinema. Porque eu acho que esse é um dos pontos, assim, como a gente estava falando antes nos bastidores, assim, a gente tem muito crítico de cinema hoje, né? Todo mundo é crítico de cinema. Como eu gosto de fazer uma comparação, todo mundo é meio técnico de futebol, né? Mesmo sem saber jogar futebol, né? Claro, a crítica, ela é, no meu caso, uma profissão, né? Para a qual me preparei e para a qual eu fui desenvolvendo características e acumulando conhecimentos para poder chegar a um ponto de tornar isso uma profissão, né? Claro, todo mundo deve, inclusive, falar sobre cinema, sobre televisão, né? Mas o que a gente tem é muito comentário a respeito, né? Se a gente fala da crítica como profissão, é a ideia de que aquela pessoa, ela desenvolveu um conhecimento importante sobre aquele tema,
viveu experiências relacionadas àquele tema e segue um processo continuado de formação e estudo naquele tema. Além de, claro, né, fazer daquilo uma prática profissional. Você falou ali, né? A gente se envolveu na criação no Brasil, na Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e no Rio Grande do Sul, na Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Ali a gente trabalha com um conceito de quem produz críticas de forma continuada. Havia um tempo em que a gente falava só em veículos de comunicação, né? Porque era o que tínhamos, né, há algumas décadas. Hoje a gente tem pessoas que têm o seu próprio veículo de comunicação, eu digo, né? Tem lá o seu blog, tem lá o seu Instagram e tal, e ali produz de forma sistemática isso. Então essas pessoas podem também solicitar a sua inclusão na associação de críticos. Aí vai ser analisado, né, pela diretoria e tal, se essas pessoas realmente têm um background importante, né, ou se são só comentaristas e diletantes no processo, né? Quando a gente fala de associação do Rio Grande do Sul, a gente está dizendo de pessoas que estão no Rio Grande do Sul ou do cinema gaúcho? Não, são críticos, são jornalistas, né? Em essência, como eu, jornalistas que desenvolvem essa atividade em algum veículo, seja ele tradicional ou atual, das novas mídias digitais, no Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. E aí também, essas pessoas como eu, assim, pode participar da Associação Brasileira, né? Quer dizer, tem que estar no Brasil ou tem que estar no Rio Grande do Sul, né? Porque aí se eu vou, mas eu sou um gaúcho que mora em Recife, aí eu posso participar da Associação de Críticos de Cinema de Pernambuco, lá, né? Quer dizer, também isso tem um pouco assim para gerar um congregar-se, né? Assim, pô, a gente se encontra, a gente faz reuniões, tal, né? Então é isso também que a gente tem sessões de debate em que a gente promove seminários, essas coisas, para também ir crescendo dentro dessa profissão que é a crítica de cinema, né? Agora, todo mundo, mais em época de Oscar, né, que a gente passou, todo mundo vira meio crítico, meio comentarista, tal, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém diz, quem tu acha que vai ganhar? Essa é a pergunta que normalmente se faz, né? Clássico. Aí eu digo assim, olha, eu optei por ser crítico de cinema e não torcedor de cinema. Tem gente que é torcedora e eu acho legal. Às vezes desmonto assim, uns sonhos quando eu pergunto, que filme você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tu gostou? Adorei! E tu viste os outros filmes? Não, os outros eu não vi. Bom, então aí, né, são diferentes níveis para comentar uma coisa. Uma coisa é a gente, né, sentar nas sarras, beer, né, tal, né, tomar uma cerveja, conversar e bater papo sobre o assunto, o que é ótimo, né? Mas aí quando se encara isso como uma profissão, aí precisa realmente ter um outro background, um outro olhar, inclusive aquilo que a gente comentava antes, assim, de que a valorização também do trabalho de quem produz aquilo que você vai criticar, né? Um dos maiores críticos de todos os tempos, chamado André Bazin, dizia algo que eu concordo plenamente. Ele dizia, abre aspas, a melhor crítica é pior do que o pior filme. Observa a questão assim, do ponto de vista de um crítico falando. Quer dizer, há algo nos filmes que mesmo uma crítica ruim não vai deixar à mostra, né? Porque tem aí um trabalho, né? Um enquadramento. Vocês estão produzindo algo aqui que vai além do rádio, né? Havia um tempo em que o rádio era pura audição. As mídias sonoras hoje, com as imagens, geram outro relacionamento. E aí vocês precisam, além de dominar a questão sonora, dominar essa questão do posicionamento da luz, do enquadramento, da edição posterior, né, da pós-produção. Tudo. E isso é um pouco também daquilo que se faz num set de cinema, né? Então, precisa-se ter respeito por esse trabalho. E a crítica, sobretudo no meu caso, eu trabalho sempre uma crítica com um olhar de construção e melhora daquele produto, né? Porque imagina eu fazer uma crítica do filme do Spielberg, como fiz, dos Fabelmans. E os Fabelmans foi um filme que eu assisti ao lado do Spielberg.
Normalmente eu vou a um festival internacional, que é em Toronto, chamado TIFF, Toronto International Film Festival. Dividindo a pipoca aqui. Não, a pipoca dele é mais cara, né? Ele está em outro nível ali. E ele veio, apresentou o filme e assistiu o filme com a gente ali, né? Um teatro lotadíssimo. E aí, primeiro tu tens o diretor, que é, né, para citar um deles, né, um dos diretores, com uma construção de vida e uma cinematografia que, se você vai conhecer profundamente, vai te mover muito. E aí você vê, tem um filme mais recente e você vai fazer uma crítica sobre esse filme. Primeiro, que você precisa ter conhecimento da carreira do Spielberg, conhecimento como ele foi gerando cada produção e tal. Então, a crítica que parece tão fácil e simples, à medida em que você vai se aprofundando e profissionalizando, ela é extremamente exigente, como qualquer outra profissão. Sim. E é interessante falar sobre essa profundidade, assim, né? Eu estou fazendo uma relação, às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, assim, a gente vai citar um autor aleatoriamente, assim, né? Peguei uma frase do cara que se... Não. Tu vai citar um trabalho, tu tem que conhecer um pouco mais do que ele pensa. Sem e dúvida. Aí eu estou fazendo um paralelo com relação a isso, né? Pô, eu vou pegar um filme isolado aqui. Não. Tem toda uma história de construção de outros filmes. Porque isso faz chegar ali. Porque o maior problema é tu pagar o mico, né? Como a gente diz, né? Quer dizer, tu vai demonstrar a tua ignorância sobre o assunto. Sim. Ignorante no sentido de que você ignora aquele tema, você não conhece ele. E a comunicação é exposição. Vocês estão se expondo cada vez que vocês fazem o podcast, tá? Eu estou aqui me expondo, falando. A comunicação é a exposição. Aí você produz uma crítica e hoje não é assim, ninguém vai ler, pouca gente viu, eu errei. Não. Os acertos e os erros hoje são para milhões e são perenes. Alguém gravou. Eu postei, né? Mas tirei. Alguém gravou, alguém passou, alguém... Pronto, né? Então, assim, é uma responsabilidade também com o trabalho da gente, né? Eu não vou falar de forma leviana sobre o Spielberg. Eu vou ter que ler sobre ele, eu vou ter que ver os filmes dele e acompanhar a carreira. Aí alguém diz, mas essa vida tão agitada não dá tempo. Não dá mesmo. Para as pessoas comuns que têm outros trabalhos, não dá tempo. Lembrando que esse é meu trabalho também. Enquanto outras pessoas, né? O engenheiro está lá, né? Trabalhando as questões matemáticas de construção e tal, eu estou vendo filme. Eu estou entendendo que o Dr. Max ele fica 8 horas do dia, que é o nosso horário de trabalho, né? Vendo filme. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, eu estava fazendo um paralelo aqui com... Mas seria bom se eu não tivesse 2 empregos, né? Os sommeliers de vinho, né? Eu estou pensando aqui, o cara pega o vinho, serve o vinho, dá uma sacudida aqui, dá uma cheiradinha e tal, faz todo aquele xalala que daí parece que ele entende. E aí, a partir de então que tu sabe fazer isso, todo vinho que tu vai tomar, tu parece que precisa fazer isso. E aí agora, o filme é a mesma coisa, será? Interessante. Depois que tu aprende a criticar um filme e tu tem todo esse know-how, tu consegue olhar um filme simplesmente sentado do lado da mulher, dos filhos e simplesmente olhar, ou tu tá sempre com um caderninho do lado ali, fazendo as anotações e estudando sobre isso. E me parece que isso também é um processo de aprendizagem, sabe? No começo, eu lembro, né, algumas décadas atrás, ver um filme era sempre o exercício da crítica. Né? Aí, com o tempo, vai aprendendo a desvencilhar, né? Tem momentos em que eu sou o crítico e tem momentos em que eu sou o público, né? Tem momentos que eu quero sentar, eu tô lá, eu tenho que ver esse filme para fazer uma crítica. Bom, eu vejo, né? Aí eu vejo com um olhar, eu anoto coisas, eu volto, se eu estou em casa, né, e tal, né? Se eu estou no cinema, eu vejo uma vez, faço as minhas primeiras impressões e, se possível, eu vejo outra vez o filme. Porque tem uma questão importante também, que a gente precisa entender que os filmes não mudam, né? Quem muda somos nós. Então, se você vê um filme há 10 anos, e depois 10 anos depois você vai ver esse filme, possivelmente você vai ser impactado por ele de uma maneira diferente. Né? Então, claro, o que a gente faz? Tecnicamente, a gente observa as questões técnicas do processo de produção cinematográfica. Então, essas estão ali e não vão mudar. Então, quanto maior é a minha capacidade de percepção das questões técnicas, da montagem, da edição, da música, né?
das atuações, da direção, de todo o processo, quanto mais conhecimento eu tenho sobre isso tudo, eu consigo manter aí sim uma crítica que vai permanecer no tempo. Mas, claro, cada filme também tem que ser visto no seu contexto de produção. Eu tenho que pensar no Ben-Hur lá, que ganhou milhões de Oscars, naquele momento. E eu tenho que pensar no Tudo ao mesmo tempo, do campeão do Oscar agora, nesse contexto do multiverso, das questões contemporâneas, porque se eu pensar ele há 10 anos, não pensaria. E daqui a 10 anos, talvez ele não tenha a importância que ele está tendo hoje. Então, esse olhar da crítica também é legal, porque ele te permite avançar no processo de percepção das obras e fazer aquilo que a gente falou antes, Não posso ver o filme do Spielberg e falar só sobre o momento 2022 do Spielberg. Ele vem de 70 anos de vida e de acúmulo e de conhecimento e de outras produções que sempre gera uma comparação legal e enriquece a crítica, É isso, não é só um comentário emocional, sobre o filme. Eu chorei, não chorei, gostei, não gostei, dormi, não dormi, fui no banheiro. Essas são percepções importantes, mas não são as fundamentais. Claro, às vezes as pessoas perguntam: o que tu achou de tal filme? Aí tem vários níveis que tu pode falar, Assim, o nível pessoal e tem o nível crítico, depende da pergunta, você responde, E também a pergunta matadora é: me indica um filme bom. Essa é a pergunta. Mas eu ia falar isso no final. Pode tirar já. Aí a questão qual é assim, o melhor filme que tu já assistiu? Mas aí a questão é, eu volto a pergunta te perguntando para ti. Me diz um filme bom que tu goste. Porque aí eu vou pegar essa linha e vou te dizer: olha, tu vai gostar de tal filme. Agora, se tu... eu posso dizer um filme bom. O que é um filme bom, A história do vinho. O grande especialista de vinho diz o quê? Qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que tu gosta de tomar. Essa é uma resposta que serve para esse contexto, Qual é o melhor filme para ti? Aquele que tu gosta de ver. Crítica de cinema, a gente poderia ficar já aqui pode apagar horas. Pode apagar. Vou apagar. E a gente queria puxar também essa questão da curadoria do Festival de Gramado. Como é que funciona isso, Pô, a gente tem o Festival de Gramado e a gente quer entender, assim, qual que é a importância dele hoje, O que ele representa pra gente, O que se passa ali, pra daí a gente chegar nesse ponto de o que é ser um curador ali e entrar ali dentro. O Festival de Gramado hoje é um dos 100 maiores festivais do mundo, que não é pouco. Se vocês entenderem que no Brasil a gente tem mais de 500 festivais e mostras. Olha só, 500. Não fazia ideia. Sim, porque tem... são os nichos, Eu estou fazendo uma autocrítica agora, porque eu nunca fui muito próximo do Festival de Gramado. Mas depois desse papo... É aqui do lado, Talvez a galera de longe, lá de São Paulo, olha para Gramado e pensa assim: cara, lá que acontece o Festival de Gramado, nós temos que ir para lá. E aí aqui do ladinho, eu nunca fui no Festival de Gramado. Bom, esse ano não passará. Não passará, 11 de agosto. Um dos 100 maiores festivais do mundo. Sem dúvida nenhuma, hoje... o festival mais badalado do Brasil. E o festival mais antigo no Brasil, sem nunca ter deixado de acontecer. 51ª edição? Agora nós vamos para a 51ª edição. Exatamente. Eu fiz meu teminha de casa. Muito bem. Ano passado foi os 50 anos do festival. Ou há festivais que são mais antigos, como o de Brasília, por exemplo. Só que ele foi interrompido em momento da ditadura militar, e ele não aconteceu. O Festival de Gramado, desde 73, que foi a primeira edição, ele teve edições todos os anos, superando várias dificuldades. Tem momentos que não tinha dinheiro, tem momentos que não tinha filme. Não tinha dinheiro, ele resolveu lá, a comunidade se reuniu, papai, vamos fazer. Não tinha filme brasileiro, ele nasceu Festival Brasileiro, Festival de Gramado do cinema brasileiro. Nos anos 90, o presidente Collor de Mello acabou com a Embrafilme, acabou com as possibilidades de o Brasil fazer cinema e não tinha filme. Se passou de 100 filmes por ano para um filme por ano. E aí não tinha como fazer festival sem filme. Aí o Festival de Cinema, as pessoas que estavam naquele momento na organização, eu era só um jornalista, que fazia a cobertura do Festival de Cinema, eles decidiram
transformar em festival ibero-americano. E aí vieram produções de todos os países da América Latina, da Europa, tal, né? E aí se começou a constituir um festival mais amplo, mas foi fruto de uma carência, né? E aí ele cresceu, então abriu-se, e aí ele ganhou ainda mais força no universo latino-americano e em alguns países europeus, né? E aí foram todos os anos, né? E a minha história com o Festival de Gramado é o garoto de Caxias querendo comunicação, gostando muito de cinema e tal. Nasci no ano da Rede Globo, a Rede Globo e eu nascemos juntos, então ela me alfabetizou também visualmente, audiovisual, tal, séries, desenhos, filmes, e aí a proximidade com Gramado, né, me fazia ir como público, assim, acompanhar e tal. E aí quando eu viro jornalista, e tenho certeza que a minha carreira era para o jornalismo cultural, eu me aproximo mais ainda e agarro todas as possibilidades de estar no festival como jornalista cultural, fazendo coberturas para os veículos aos quais eu trabalhei. E aí fui me aproximando, e sempre com uma postura crítica, que da minha índole, né? Positiva, assim, né? Mesmo as coisas ruins, tratando de dizer que aquilo poderia ser melhor, e não enterrando, esse festival não serve para nada. Sim. Não. Eu não tinha interesse que ele acabasse, eu tinha interesse que ele melhorasse, né? Sempre tive muito orgulho de estar num estado em que está um dos principais festivais de cinema da América Latina. E aí acompanhei todo esse processo, fiz essas matérias, 1000 entrevistas, tal, me aproximei desse universo do festival cada vez mais, e lá em 2011 o festival estava no 39ª, 39ª edição, 39ª. 12 anos atrás. Aí, para a edição de 2012, Gramado decidiu mudar a curadoria do festival. Eram 2 colegas críticos do Rio de Janeiro, e aí eles pediram para que eles saíssem e decidiram mudar a curadoria para dar um outro olhar, assim. Naquele momento, isso 2011, o festival não estava conseguindo a força, a projeção e o encontrar-se com o público, a crítica e a produção audiovisual. Já muitos diretores não queriam colocar o filme em Gramado, muitos atores não queriam vir a Gramado. Tinha uma situação ali que não estava legal. E Gramado decidiu, então, vamos apostar em um outro olhar de curadoria. E aí convidaram 2 amigos que já eram amigos meus, se tornaram mais amigos ainda, que foi o José Will, que era ator, um dos maiores atores brasileiros, tal, também crítico de cinema, tal, o homem do Oscar da Rede Globo, né, tal. E o Rubens Ewald Filho, também um dos maiores críticos de cinema que o país já teve, criou os maiores manuais e almanaques sobre cinema. Ele era de um tempo pré-internetico, em que ele viajava aos festivais, via os filmes e fazia nos almanaques, publicavam, e nas redações do país inteiro, a Bíblia de cinema era o que ele produzia, dos filmes que ele via em Cannes, em Berlim, em Veneza, tal. E aí me convidaram também como crítico de cinema aqui do Rio Grande do Sul. Até hoje não sei bem por que me convidaram, né? Mas assim, gaúcho, jornalista cultural, muito envolvido com o festival sempre e muito crítico do festival. Daquilo que era positivo, um sinalzinho positivo, e aquilo que era negativo, um sinal negativo. Inclusive, tive vários momentos de encontros fortes com a organização, dizendo, olha, hoje é segunda-feira, o festival termina sábado. Eu estou vendo isso de problema. Eu dou até quarta-feira para vocês me dizerem o que vai acontecer, se vai melhorar, se vai mudar, o que houve. Ou senão eu vou publicar. Aí tive várias situações assim, inclusive quando não diziam, eu ia lá e publicava. Eu já estava trabalhando num dos maiores veículos de comunicação, que é o Correio do Povo, lá de Porto Alegre, onde eu estou até hoje também.
E publicava. E isso na segunda de manhã, os assessores e o pessoal me ligavam: como é que tu fez isso? Eu fiz porque eu avisei, eu falei, vocês me disseram. Tá, é isso aí. O leitor tem que saber. Quem foi a Gramado sabe o que eu estou dizendo, e quem não foi, fica sabendo. Vai saber. Eu imaginei que nunca mais iam me convidar e chamaram para ser curador. Então, me parece assim que aquela honestidade intelectual e jornalística que eu sempre quis ter foi um dos motivos pelos quais eles me chamaram para aquilo. E foi um prazer, até hoje é um prazer trabalhar. Comecei com esses 2 monstros, né, 2 gigantes. A gente se encontrou muito em vários lugares, de Gramado, Porto Alegre, no Rio, na casa do Wilker, em São Paulo, na casa do Rubens, em Recife. A gente aproveitava assim, outros festivais de cinema também, que nos convidavam para a gente sempre ter uma mesinha de Gramado, e a gente já batia papo, conversava sobre filmes, sobre o que a gente ia fazer, o que estava fazendo e tal. E, afinal de contas, funcionou tão bem aquele primeiro ano que renovaram. E vieram, nós temos renovação a cada ano. Assim, o cara anual. Pode ser, não é assim, um eu contrato de 10 anos. Achei que era um período ia ser tão tranquilo. Não, sempre com a corda no pescoço. É 1 ano. Se não funcionar, né? E aí, nesse primeiro ano, a gente, acho que fizemos bem a lição. A gente trouxe um dos maiores cineastas do Brasil, chamado Fernando Meirelles. E foi interessante que eu encontrei ele lá no Ceará. Ele estava no festival lá que eu também estava, e nós pegamos uma van juntos, essa aqui, né? Todo mundo, e era só eu e ele naquele momento para ir até um lugar. E aí a gente começou a bater um papo. Tal. E ele estava com um filme chamado 360, com Anthony Hopkins, e esse filme estava inédito no Brasil. E aí, conversa vai, conversa vem, tal. Eu disse: Fernando, assim, ó. O Fernando já estava íntimo ali do cara, né? Fernando. Tal. Nandinho, vem cá, vamos. O Wilker, o Rubens, eu estamos fazendo. Não, eu estou sabendo, vi, não sei o quê. Gosto muito de Gramado, mas estava com problema, não sei o quê. Não, mas a gente está trabalhando para melhorar. Tomara que dê certo, não sei o quê. Mas só vai dar certo se gente como tu acreditar na gente. E ali ele acreditou na gente. Comprou a ideia. Trouxe o filme, só não trouxe o Anthony Hopkins, porque não dava naquele momento, porque os caras têm uma agenda, assim, né? Imagina, tem que programar para 2027 uma vinda e rezar para que não tenha um problema. Tá? Aí não deu, mas ele veio, apresentou o filme e falou uma coisa que está nos autos da história do festival, que é um marco para nós. Assim. Ele disse: olha, se você, falando para o público, né, ali no cenário, quando ele foi receber a homenagem, no palco, ele disse: olha, se você quiser conhecer a história do Brasil e a história do cinema no Brasil, veja o Festival de Gramado em cada ano, porque ele sempre ajudou a contar essa história e agora parece que vai ajudar mais ainda. Então, que legal, quando ele trouxe, e aí a gente, né, começamos a trabalhar juntos. Aí o Wilker morreu, teve um mal súbito lá, sentimos muito e tal, e continuamos, o Rubens, eu, e convidamos uma produtora argentina, porque também essa coisa, né, do festival ir para outras línguas e tal. A Eva Pivovarsky, uma produtora argentina muito conhecida lá, veio trabalhar com a gente. Então, éramos os 3, né? Começamos a focar também um pouco nas produções latinas, para trazer com mais força. E cada ano a gente ganhava mais força com os diretores, produtores e distribuidores, porque se deram conta de que o nosso olhar, e isso a gente estabeleceu num papo ali, o Rubens, o Wilker e eu. A gente vai levar para Gramado filmes que vão nascer em Gramado e não morrer em Gramado. Porque a maioria dos filmes, até antes da gente, eles morriam em Gramado. Por quê? Porque eram filmes que não conseguiam distribuição. As pessoas iam ver, não gostavam. Tinha um ranço ali com o que estava sendo produzido, e os filmes morriam na gaveta do produtor. E não tinha jeito. Hoje, né? Nesse tempo todo, os filmes que estiveram em Gramado, de 2012 em diante, sempre ganharam as telas. Hoje eles ganham mais telas ainda por causa do streaming. Sim, né? sim. Tem exemplo lá do primeiro, tem Tatuagem, um filme excelente do Wilton Lacerda com o Irandir Santos, um dos grandes atores, que também os festivais servem para isso, para lançar grandes atores. E aí ele faz um filme maravilhoso, ganha prêmios, tal, melhor ator, papapá. Depois desse filme, ele estreia em Gramado, que foi uma coisa que nós também estabelecemos a partir de 2012. Nenhum filme vai ser reexibido em Gramado. O filme foi exibido no Rio e vai para Gramado. Não, o filme tem que estrear nacionalmente em Gramado.
tem que ter peito para isso, né? Porque os caras, eu sou carioca, vou botar no Festival do Rio, que é mais bonito, tem praia e tal, não sei o quê. Mas aí a gente foi conquistando isso e os filmes são todos inéditos, os que participam desde aquele momento. Aí os caras veem o filme em Gramado, aí quem assiste? Outros diretores, outros produtores, outros distribuidores compram filme e tal. Aí tá ali os olheiros também dos canais de televisão. Aí o ator é convidado pela rede tal para fazer novela, o cara faz a primeira, engata tal, e hoje ele não para de fazer novelas, só entre uma novela e outra ele consegue voltar para o cinema e fazer um filme, hoje vai para o streaming e tal. Sim. Mas enfim, para não falar demais, a gente trabalhou com essa lógica e hoje a gente tem assim, a felicidade de ver, por exemplo, um filme como Marte 1, que foi o filme brasileiro indicado para competir no Oscar, e a gente exibiu em Gramado um premiere latino-americana. Então, isso é um orgulho, assim, sabe, de trabalhar num festival que é tão importante. Eu não tinha ideia dessa grandiosidade. É tremendo. Quando tu sai daqui... Até onde ia esse festival? Essa era a minha dúvida e agora... Quando tu sai daqui, no Brasil, no Brasil todo, quem conhece cinema, quem trabalha com cinema, respeita o Festival de Gramado como ele merece. E quem está fora do Brasil e não conhece, quando conhece, diz assim, uau! Bom, quem está assistindo esse podcast aqui agora, a partir de agora, já vai ser um apaixonado pelo Festival de Gramado, né? No mínimo. Eu digo isso tranquilo, porque assim, eu não sou de Gramado, nunca morei em Gramado, não penso em morar em Gramado. Mas assim, sinto que sou feliz até hoje por morar num estado que tem um festival tão importante como o Festival de Gramado. Que legal, muito legal. Oscar? Vamos falar de Oscar? Vamos falar de Oscar. Primeiro eu quero te perguntar, tu viu o filme ali, como é que é o nome do filme? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo? Em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo eu vi. Em todo lugar ao mesmo tempo. Tu viu? E o que tu achou? É difícil de falar, né? O que tu achou? Eu achei bom. Mas eu fui olhando já... Olha aí, eu já diria assim, qual é um filme bom pra mim? Assiste Matrix, entendeu? Já dou um filme. Aí, ó, já vai nessa linha. Eu sempre gostei de Matrix. E tá nessa linha, tá aí. Ó. Mas aí que tá, porque daí é de cada um, né? Mas eu já vou pensando assim, quando um filme é indicado pro Oscar, tu já vai com um outro olhar. Ah, sem dúvida. Tu já não vai pensando sem assim, dúvida. Que é uma história convencional. E as indicações do Oscar mudam a vida de pessoas e a vida dos filmes, não tenha dúvida, assim. Todo mundo quer estar lá. Sim. Eu tenho uma historinha, desculpa, né? Ficar contando história, mas tem uma historinha de um cara que o Oscar mudou a vida dele. A gente estava em Porto Alegre, eu estava lá já no Correio do Povo, tal, e aí tinha um músico uruguaio que ia se apresentar no Santander Cultural, trazido das mãos de Vitor Ramil, um dos maiores músicos que é da cidade de Pelotas, né? Irmão do Cleiton e Cleidir, tal, aquela vibe toda, né? E aí esse músico trazido pelas mãos do Vitor Ramil ia se apresentar ali em Porto Alegre, no Santander Cultural. Legal. Éramos umas 10 pessoas para assistir o cara. Ninguém conhecia o Vitor, mas não conhecia ele, né? Vitor Ramil apresenta, sabe, uma coisa assim. Aí fomos lá assistir o cara. Me pareceu genial. Aí tu vê assim, quanta gente perdendo isso aqui, sabe? Sim. Legal. Matérias, tal, ótimo, tal. Esse cara é convidado para fazer uma música para um filme, uma trilha sonora de um filme, chamado um filme brasileiro, de um grande cineasta brasileiro. Aí ele faz essa música. Essa música é indicada ao Oscar. E esse cara ganha o Oscar. Caramba. De melhor música. Que legal. Esse cara, do show que ele fez para 10 pessoas no Santander Cultural, depois do Oscar ele volta a Porto Alegre e faz 6 shows seguidos no Teatro do SESI, 1.800 lugares, e só não faz, lotados todos os dias, e só não faz mais porque ele não tem agenda, porque ele já tem uma agenda mundial. Caramba. Que está organizada para ele. Esse cara se chama Jorge Drexler, uruguaio, que hoje tem uma relação fantástica com o Brasil. Eu tenho a felicidade de ser amigo pessoal dele depois dessa história toda. E eu soube, depois, confirmado por ele, a história desse convite. Também gerou um outro convite. A noite do Oscar, não sei se vocês lembram, se vocês viram, mas ele sobe, a música é apresentada, mas quem canta não é ele. Quem canta é um latino mais conhecido, chamado Antônio Bandeiras, né, com a latinidade
espanhola dele. E quem toca o violão não é o Jorge Drexler, é o Carlos Santana, outro dos maiores músicos. Então, assim, para o nível do Oscar, isso é grandioso, né? E tá lá o uruguaio sentado lá, né? Na indicação, tal, do filme. Pode ser que eu ganhe, pode ser que não, tal. E aí, Oscar goes to... Abre o parênteses aqui, as pessoas não sabem realmente se vão ganhar ou não. É na hora ali. Na hora? Sério? É na hora. Eu sempre achei que tinha uma pontinha de... alguém Ó, só pra te avisar, tu vai ganhar. Usa uma roupa melhor que vai subir no palco. Tem indícios, o cara que é inteligente sabe, ó, não falta. O James Ó, Cameron. eu não vou dizer nada, mas se eu fosse pro tu... James Cameron, possivelmente alguém diz pra ele, se tu não puder ir, não tem problema. Não ganhou, né? Como diretor. Enfim. E aí, nessa noite, foi isso que aconteceu. E aí, the Oscar goes to Jorge Drexler, Al Outro Lado del Rio, uma música que ele fez para o filme do Walter Salles Jr., chamado Diário de Motocicleta, que eu recomendo para vocês, que é um filme que conta a história do Che Guevara, médico, saindo lá de Rosário de motocicleta e indo para Cuba. Filmaço, né? E aí o Jorge Drexler faz a trilha e ganha. E na hora de subir ao cenário, é ele que vai buscar, porque a música é dele, né? Não é nem do Bandeiras e nem do Santana. E aí ele sobe e quando ele pega o microfone, ele começa a cantar a música. E ele canta a capela. Né? E aí o povo se arrepia, né? Sim. Só que não são só as pessoas que estão ali, somos nós vendo e bilhões de pessoas no mundo assistindo. Entre elas, um diretor que está vendo aquilo e que na hora pega o telefone e chama o seu produtor e diz: eu quero este rapaz na trilha do meu próximo filme, pode trazer ele. E aí gera-se um contato. E eu estou num festival internacional de cinema e encontro esse diretor que está lá apresentando um filme. E o filme é com Anthony Hopkins e que trata da vivência no Rio da Prata. E a música é a música que o Jorge Drexler fez para o filme. E aí, esse diretor chamado James Ivory me diz e me conta essa história que eu contei para vocês. Ele disse: olha, Marcos, eu vi aquilo e senti que aquela era a força que eu precisava no meu filme. Então, eu conto tudo isso para dizer assim, tem gente que levanta o nariz e diz: o Oscar não vale nada. Pode não valer para ti, mas ele tem uma importância, como teve na vida do Jorge Drexler, que não é porque ele estava no Oscar que ele ganhou tudo isso, é porque ele é muito bom. E ele estava no Oscar. Poderia demorar muito mais tempo para ser visto, mas ele foi visto no planeta todo porque estava no Oscar. Tem outros uruguaios muito talentosos também que não chegaram a esse ponto que ele chegou. Então, o Oscar tem essa importância. E aí um filme como Todo Lugar, ao mesmo tempo, também ele, ganha o Oscar. Imagina quantas pessoas no dia seguinte não estavam lá no Amazon Prime ou para ver aquele filme. Só a indicação desse filme, ao Oscar já deve gerar uma muvuquinha. É isso, exatamente o que tu disseste, né? O filme ser indicado ao Oscar, ele gera isso. Ganha um hype, claro, né? Claro que ele é acima da média. Se ele está ali, não é por qualquer coisa, porque são muitos filmes que tentam. Esse que eu falei, o Brasil, tem lá a categoria de filme internacional. A gente estava torcendo, né, como torcedor de cinema, não como crítico de cinema, para o filme do... Santiago Mitre com o Ricardo Darín, chamado Argentina, 1958. Um filmaço. Nessa categoria de filme internacional é que deveria estar o filme brasileiro, Marte 1, que teve premiere em Gramado. E foi o filme indicado pelo Brasil para conseguir essa vaga. Não deu certo, porque são filmes de todo mundo para chegar a 5 filmes. Então ali tem um processo, não só a arte do filme. Parece difícil, né? Mas também o marketing do filme. Não é só a arte do filme, é o marketing feito também do filme. As grandes produções. Se vocês observarem dos vencedores desse ano e de alguns anos anteriores agora, vocês vão perceber a força das plataformas de streaming. Nesse universo do marketing, para que os 10 mil votantes do Oscar
saibam que aqui existe aquele filme, que ele tem uma força. Né? A gente entende também a importância do marketing nesse universo. Né? Isso eu ia perguntar, assim, a questão da expressividade, assim, né? Se isso é levado em consideração. Tu já está respondendo, assim, né? Tipo, se tem uma notoriedade em cima daquilo ali, se isso pesa na hora de levar o filme adiante lá para ser indicado. Imagina que são 10 mil votantes espalhados, né? Todo o planeta. Não são só os que estão nos Estados Unidos. Por exemplo, diretores, atores. A Fernanda Montenegro vota no Oscar. Por quê? Porque ela foi indicada ao Oscar. Então, quem é indicado ao Oscar vira votante no Oscar. Né? Produtores, né? Gente que produziu filmes. Vai ampliando, então? Vai se ampliando. Porque as pessoas morrem, né? Morrem uns, vem outros e tal. E aí tu tem esse background importante de pessoas. Aí votam. Aí tu entende também que tem isso, né? A pessoa recebe lá os filmes para assistir. Cara, 10 mil é muita gente, né? É bastante. Como é que tu vai pensar? Como é que vai ser a cabeça dessa gente? Então, o marketing nesse universo, multiverso, não tenho dúvida que ele funciona também. Né? Eu te perguntei se tu olhou esse filme muito louco aí, porque é um filme muito louco, né? É louco. E aí, depois tu sabe que ele foi indicado ao Oscar, daí tu já não senta no sofá de pijama com uma pipoca qualquer, né? Tu já tá com outra roupa, tu já tá sentado de outra maneira pra olhar aquela indicação, né? Sim. E esse filme foi que eu olhei ele e eu pensei, cara, esse filme é muito louco, mas eu vou ter que olhar porque foi indicado ao Oscar. E se eu não gostei, o problema é meu, não é do filme, né? Eu também tenho essa percepção. Assim, não, eu que não sei olhar esse filme. Eu não captei ali. Né? Eu vou olhar de novo. Pelo menos assim, a maioria daquelas 10 mil pessoas lá, né, achou que, né, que o filme valia nesse quesito, nesse outro e tal, né? Os produtores acharam também, mas não necessariamente, vou te tranquilizar a tua alma, não necessariamente, se tu não gostar do filme vencedor do Oscar, o problema é teu. Não necessariamente. Não. Pois é, até voltando aos vinhos agora, né? Porque às vezes os vinhos mais rebuscados, às vezes nós, leigos no assunto, a gente não gosta. E aí, quando um filme é indicado ao Oscar, tu já sabe que ele tem uma pitadinha de algo que talvez tu realmente não tenha percebido, que alguma pessoa mais crítica vai perceber, né? Claro. E aí, até isso que, às vezes, quando eu tô mais engajado, porque ultimamente está numa correria, eu acabei não olhando vários dos filmes que foram indicados, e eu geralmente gosto de olhar eles justamente para, quando aconteceu o Oscar, eu já, aqui realmente eu gostei mais desse lado, mais daquele lado. E dessa vez eu não consegui fazer. E quando eu olho esses filmes, eu já tento olhar com esse olharzinho mais de... vou tentar entender um pouquinho mais a cinematografia, por que foi usada essa música aqui, por que agora que ficou em silêncio. Tem todo esse jogo, né? E até essa é uma das minhas perguntas, que eu não sei se tu vai conseguir resumir ela para nós, mas quais são esses pontos que os críticos levam em consideração num filme para dizer se o filme foi bom ou ruim, se existe uma fórmula ali, ó. Esse passo a passo que a gente vai preenchendo uma ficha aqui, e aí a gente vai dando estrelinha para 1, 2, 3, 4, 5 critérios. Isso é tranquilo, fácil, assim, até posso ser rápido. É só tu observar, por exemplo, as categorias do Oscar, né? Por que a última é melhor filme? Porque vem todas as outras categorias que vão construindo o filme. Sim. Melhor som, melhor edição, melhor montagem, melhor figurino. Né? É toda essa ideia do que compõe um filme. E a tua pergunta é isso, né? Então, até o roteiro, as atuações, né? Até chegar à direção, que é o cara que vai compor tudo isso e jogar numa obra que vai ser absorvida pelas pessoas. Né? Porque alguém pode querer fazer um filme para crítica, né? Essa também é uma discussão que a gente teve lá no início com o Wilker e o Rubens. Assim. Tem filmes que parece que são feitos para crítica, né? Porque eles obedecem ali alguns parâmetros, diferentes camadas e tal, e às vezes o público não se interessa pelo filme. Até vocês devem ter ouvido momentos em que a pessoa dizia assim, esse filme foi bem cotado pela crítica, então deve ser uma bomba. Tem gente que ainda fala assim para mim, brincando, mas brincando sério, né? Se a crítica diz que é bom, eu não vejo. Não vou olhar. Eu vou ver outro filme. Eu disse assim, talvez tu não tenha que mudar de filme, muda de crítico. Né? Tira esse crítico e vê outro crítico. Eu, puxando a brasa pro meu churrasco, a ideia é assim, eu sempre trato de ver o melhor que tem naquela produção e o que tem de melhor nela. E apontar, eventualmente, situações que eu considero, dentro do meu conhecimento, do meu background e tal, que poderiam ter sido melhores, né? Que foram... não posso chamar de equívocos, né? Da direção, que aí tem outra história maravilhosa. Claro. 2 minutos. André Bazin, lá tá um grande crítico e tal, ele assistiu a um filme de um diretor francês
E tinha uma cena nesse filme. Uma escada, um marido e a esposa sentada em Tobias, primeiro enquanto plano. o doutor vai falando, tu consegue botar as imagens dos filmes aqui, as cenas acontecendo? Tá, beleza, obrigado. A gente sempre faz essa piadinha, porque ele nunca faz nada pra gente, mas tá tudo bem. Bette Davis, né, a malvada, né, ela sentada num primeiro plano e atrás uma escadaria. E na escadaria, o marido. E o marido está tendo um ataque, mas ela não vê, mas nós vemos. E o marido está tendo um ataque e ela está impassível ali, porque sentada impassível, né, olhando para frente. E o marido lá... Até que ele morre. E o André Bazin achou essa cena maravilhosa, sensacional. Anos depois ele encontra o diretor e diz, olha, fenomenal, eu queria te parabenizar, porque aquela cena, não sei como é... E aí o diretor, na humildade dos grandes, disse para ele, pô, interessante, né? Nada de especial ali. O problema, eu ia colocar a Bette Davis de pé. Não, mas ficou excelente, porque ela sentada deu uma expressividade impassiva, tal, imutável ali. Não, mas não era essa cena que eu pensei. Ela ia estar lá no corrimão e olhando para ele e ajudar ele. Mas é que ela quebrou o pé, justamente naquele dia lá, torceu o pé e não podia ficar de pé. Aí eu tive que botar ela sentada. Olha só. Aí o André Bazin disse para ele, então... A minha cena é melhor que a tua. É uma brincadeira. Né? Mas assim, esse é um pouco o olhar. Né? A gente não sabe o que aconteceu naquele set, a não ser que tu estás naquele set para ver o que aconteceu e quais foram as saídas do diretor, do diretor de fotografia, do iluminador. Estão perdendo o sol, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer? Né? Aliás, tem um filme excelente sobre isso, chamado Babilônia, há pouco tempo no cinema, recomendo também, com Brad Pitt, entre outros. Sim, tá. Existe na minha memória, mas eu acho que não que vi marca aí alguns momentos importantes de como se faz um filme com as questões naturais lá no início do século XX. Então, assim, a gente não pode estar em todas as produções que estão sendo feitas, mas depois nós vamos ver o produto disso. A gente não pode ser prepotente a ponto de dizer, não, isso está errado, isso está ruim. A gente pode analisar e apresentar alguns pontos baseado no que tu conhece antes. Agora, aquele filme pode ser um grande sucesso e o público pode adorar aquele filme, apesar da crítica começar a apontar algumas coisas. Né? Então, se a gente está vendo essa história assim, crítica diz que é bom, eu não vejo, não tem que mudar de filme, tem que mudar de crítico. Tá. É isso aí. E esse ponto que tu comentou, assim, eu fiz uma conexão aqui muito grande com, por exemplo, criação de marca. E aí falo em marca visual, né, identidade visual, assim, que a gente às vezes se pega, né, em discussões assim, no design e tal, com relação a todo o significado que uma marca carrega, né? Mas ela pode carregar o significado que for na construção, no simbolismo, mas se ela não funciona, ela isoladamente, não serve. Então, né, tu pega assim, tu pode ter uma história linda de construção daquela marca. Mas no momento que eu jogo a marca no mercado, ela não vem com essa história, essa construção e tal. Ela vem com o que a gente enxerga ali. E aí eu peguei e fiz um pouco de link com isso, né? Por exemplo, cenas e tal, que às vezes os caras tiveram que se virar nos 30 e adaptar e fizeram... E deve ter uma história por trás, assim, gigante para fazer aquilo. Mas se aquela cena, no resultado final, ela não fica boa, né? Ela não ganha essa grandiosidade que teve na montagem, porque tu não sabe do que teve por trás ali. E às vezes cenas de segundos, talvez, né? E aí também é um pouco, eu diria assim, para que serve o crítico, né? A gente falando, tudo nós estamos falando que parece que não tem muita importância, mas eu diria que uma das maiores importâncias dos críticos de cinema é apontar esses detalhes para quem quer saber mais. Né? Tem pessoas que gostam de ficar na superfície, não tem problema, tem mundo para todo, tem multiversos para todo mundo, né? Fica só na superfície, vê aquilo, come pipoca, gosta, não gosta, tal. Depois vai jantar, não sei o que, vai embora, acabou. Mas tem pessoas que gostam de passar, o que eu falei antes, né? As diferentes camadas de um filme e começar a entender por que aquela cena, o feminismo apontado ali, as questões econômicas, né? E aí é onde o crítico tem um papel importante. Para quem quer, né? Não é que assim você tem que, né, tomar 1 litro de água e ter um crítico para você na sua vida. Não, mas para quem quer é interessante, porque o crítico é
um curador de conhecimentos ali também, né? Ele vai apontar questões. Sim. E é isso, né? Você tem que conhecer vários para dizer, bom, esse aqui eu me identifico, né, com ele. Então, gosto da maneira como ele tem feito, vi filmes que ele falou, que criticou, tal, papá. E aí, eu vou seguir esse cara, né? Hoje em dia, na questão dos Instagrams e tudo mais. Acompanhar esse cara, tal. Antes, né, antes desse tempo de vocês nascerem aí, eram só jornais. Aí o cara, eu vou ler o Crítico do Estadão lá, vou ler o meu amigo Luiz Zanin, vou ler o Luiz Carlos Merten, né, vou ler o Rubens Ewald Filho e tal. E aí os veículos contratavam esses grandes medalhões porque as pessoas interessadas, que já eram milhões no Brasil, né, iam atrás desses caras. Hoje a gente tem um multiverso também de críticos, né? Quer dizer, eu tenho alunos meus, eu dou aula também de produção audiovisual ali, do jornalismo, e eu tenho alunos que praticam isso, assim, tranquilamente, e eventualmente alguns que produzem um maior número de comentários cinematográficos do que eu faço profissionalmente. Porque o cara faz aquilo, gosta, tal, ele não está ali porque pagam, ele faz, né? E daqui a pouco tu vai ler e vai dizer, pô, legal isso, olha o Vitor aqui, esse garoto, que isso, olha como ele, né? E aí tu encontra ali alguém que está fazendo uma coisa interessante, tal, que tem um certo background e que se dedicar a isso vai crescer cada vez mais, né? Boa. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui para fazer uma das perguntas da nossa audiência. Vou trazer uma delas Temos aqui. Perguntas da audiência? Temos perguntas, temos duas perguntas de audiência. Uma delas foi o Luquinhas, então um grande abraço para o Luquinhas, é um brotherzaço meu, eu estava conversando com ele hoje de manhã sobre esse podcast que iríamos gravar, e aí ele fez assim, então faz o seguinte, pergunta essa para ele. E aí eu vou tentar trazer a pergunta aqui da melhor maneira possível. A gente vê cada vez mais séries absurdamente bem produzidas e filmes que não passam mais pelas salas de cinema e telonas. Acho que isso não só agora, né? Antigamente até estava pensando agora numa linha, assim, né? Como é que era antigamente? Os filmes vinham e caíam no cinema propriamente dito, né? Tem a sala e depois, de cinema. Para a sala de cinema, e depois eles caíam nas videolocadoras. E aí tinha filmes que não passavam pelo cinema e caíam nas videolocadoras e tu chegava lá assim, mas esse filme que eu nem vi que tinha sido lançado, esse ator aqui. Exatamente. E hoje em dia acontece a mesma coisa, só que não vai para videolocadora, mas vai para os nossos streamings, né? Mas enfim, estava pensando sobre isso. E aí agora ele falou assim, na era Netflix, o mercado de cinema saiu perdendo ou ganhando com essa história aí? A gente conseguiu... Era a Netflix, é legal, né? A Netflix já ganhou, né? É Netflix, Amazon, Paramount, né? Vamos dizer todas. Várias, né? hoje em dia, né? Mas legal, é legal essa questão dele. Tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, esse que tu alerta, né? Não é novidade que alguns filmes não passaram mais no cinema, né? Eles foram direto para outras mídias, né? Essas plataformas hoje são grandes locadoras, né? Na verdade, são grandes locadoras, né? Digitais. Tá ali, eu assino, né? Eu não assino pela quantidade que eu consumo, né? Quando tu ia na locadora, 10 filmes para esse final de semana. Tu pagava, mesmo que não assistisse, né? Tal. Hoje tu pode ver 1000 filmes, se tu quiser, durante um dia, que não vai dar tempo, mas tu paga só aqueles teus R$14,80 para assistir. Então, isso populariza, né? Tem uma popularização importante aí, né? Porque também muito mais pessoas podem assistir às obras audiovisuais. E isso é um ponto da outra pergunta, né? O cinema ganha ou não ganha? Talvez a gente possa ir respondendo isso assim no passar do tempo, né? Inicialmente, quem perde muito são os donos de sala de cinema. O cara que construiu a sala, o cara que estava acostumado a vender muita pipoca e ter filmes, lançamentos ali, Marvel, todos os principais filmes do Oscar ali, só ali. E aí tu saía de casa para ver, né? Tu ia de Novo Hamburgo a Porto Alegre, quando não passava aqui, para ver o filme e tal. Eu, quando morava em Caxias, eu saía de Caxias para ir assistir filmes em Porto Alegre, porque só 2 meses depois ele talvez caísse lá no cinema da Júlia de Castilhos em Caxias. Então eu ia assistir. Hoje em dia é outra lógica total, né? Então, isso para o público facilita muito, até porque quem tem sala de cinema tem que entender que é caro ir ao cinema. É caro, né? Claro que esse caro é relativo, porque ele é mais barato do que sair numa balada à noite, né? Ele é mais barato do que tomar muitos copos de cerveja, mas, né, são momentos e situações diferentes. Tem dias que eu quero tomar cerveja, mas tem outros dias que eu posso também querer ir ao cinema e entender o valor daquela experiência,
né? Porque e tem o custo, né? Se é no shopping, tem estacionamento, tem comida, não sei o quê. Né? Então, isso tudo gera um custo importante que tem que ser pensado agora pela sala de cinema. E estão pensando, vocês viram, né? Filmes do Oscar a R$10. O CEAI fez isso, o Cinemark fez isso esses tempos, R$10. Aí nós vamos. Né? Agora, pagar R$50, R$40, se tu vai, né, namorada, filho, não sei o quê, são R$300, comida, estacionamento, gasolina, para uma noite de um filme. Né? Tem o seu valor, claro que tem, mas aí é uma questão de hierarquia pessoal, né? O que eu dou mais valor? Eu posso dar mais valor a outra coisa do que a isso. Então, o cinema perdeu um pouco essa primazia de importância, né? Nossa, vamos ao cinema. Hoje a pessoa diz, vamos ver um filme lá em casa, né? Vamos assistir lá, tá na Amazon, tá na Netflix e tal. E essa discussão de cinema, e cinema e streaming, vocês devem lembrar, começou no Festival de Cannes, quando um filme chamado Okja estava lá concorrendo. Nossa, o prêmio principal do Festival de Cannes e causou um furor. Como é que um filme feito que não passou no cinema e está no streaming vai concorrer a um maior festival de cinema glamuroso do mundo? E aí teve uma discussão muito... E isso começamos a discutir. Naquele ano, a gente trouxe para Gramado, no Festival de Cinema, um primeiro filme brasileiro pago por uma plataforma de streaming totalmente para o diretor fazer o filme. Foi um filme feito pelo diretor Marcelo Galvão, que tinha estreado lá em Gramado um filme chamado Colegas, que era um road movie de crianças com síndrome de Down. Um road movie de crianças com síndrome de Down. Ele fez o filme, ganhou o Festival de Gramado, ganhou uma importante mídia nacional e internacional, e essa plataforma que estava em Gramado chamou ele para ser o primeiro diretor, que eles pagaram milhões para ele fazer o primeiro filme totalmente pago, longa-metragem no Brasil, pago por uma plataforma. Ele fez o filme, se chama Matador, muito bom filme também, e nós trouxemos para Gramado, e ele ganhou prêmios depois, e trouxemos essa discussão, porque desde o momento lá com o Rubens e com o Wilker, a gente estava sempre pensando na frente, assim, né? Não ficar lamentando, não tem mais videolocadora, não assisto mais videolaser em casa, né? São mídias, né? Se adequando já às novas possibilidades. Essas questões, voltando a Gramado, esse é o nosso olhar de cinema. Né? Quer dizer, dessa produção audiovisual que pode ser vista na tela grande e, às vezes, ela foi feita para a tela grande e tu vê na tela grande detalhes que tu não vai conseguir assistir no teu celular. Você diz, vou ver um filme aqui. Eu tenho uma história de um amigo, grande amigo meu, que dá aula em uma universidade federal e ele, em algum momento, diz para os alunos, assistam tal filme que você vai ver. Aí foi assistir, na outra aula, um dos alunos disse, professor, que filme bagaceiro, coisa ruim, né? E aí ele foi perguntando, na pedagogia inteligente dele, você viu no cinema o filme? Não. Viu no televisor, 69 polegadas? Né? Não. Viu no teu tablet, grandão? Não. Como é que tu viu? Eu vi no meu iPhone, Não, isso aí é difícil, porque aquele filme, sim, do ponto de vista cinematográfico, ele tinha sido feito, né, com imagens, com amplitude, com cenas, com planos, tal, que no cinema te transporta a um universo. Mas em outra plataforma, tu vai perdendo, né? Sim, vai perdendo. Então, essa é um pouco a questão, né? Alguém pergunta e deve estar na cabeça de você, o cinema vai acabar. É uma das perguntas que estavam ali seguramente na tua lista. E aí eu digo, olha, o que é o cinema? Tem duas coisas. Uma coisa é a sala de cinema, tal qual a gente conhece, né? Que é isso, né? Os donos de sala de cinema estão cabelo em pé, né? Porque
diminuiu, tal, tem que fazer marketing, a sala de cinema fechando. Até fazer um paralelo com as televisões. As televisões são cada vez melhores, o áudio das televisões está cada vez melhor. Os aparelhos de TV, né? Estão cada vez mais a história do cinema em casa está cada vez mais forte. Exato. Né? E o cinema tem alguns apelos. Esse, né, a tela é enorme. Aí tu vai, por exemplo, no UCI. Aí, nós temos uma das melhores salas de cinema do Brasil, ali em Canoas, por exemplo, né? Não desmerecendo as que tem em Novo Hamburgo e em outros lados, mas ali tu tem uma experiência de imersão cinematográfica que, desculpa, mas o milionário aqui não tem na casa dele. Áudio 69.4. Nossa, é algo assim fenomenal, né? Pensado naquela experiência. Então, esse tipo de mudança, as salas vão ter que se adequar para um outro público, para outros formatos, tal, né? Enfim. E a gente vai continuar vendo cada vez mais produção audiovisual na nossa casa. E para a indústria do cinema, como perguntou a nossa audiência aí, na verdade, abre-se um leque de trabalho enorme. Né? Com certeza. Tem problema nas relações trabalhistas? Tem. Porque tudo que é novo, né, precisa ir adequando. Né? Aí tem mudanças na indústria televisiva, que é a base dessa produção cinematográfica também. Né? Para dar um exemplo, o nosso amigo Lázaro Ramos, um ano depois que a gente homenageou ele em Gramado, né, pela carreira dele, que é super merecida, ele é contratado, ele sai da Globo, e começa a saiu da Globo, é uma coisa assim, né? O trabalho da vida, a pessoa, meu Deus, saiu da Globo. E foi contratado pela Amazon, a peso de ouro, para fazer tudo que a Amazon quiser e o que ele puder fazer. Então, é um outro universo que se abre. Se ele sai da Globo, ele vai para onde? Para a aposentadoria dele, né? Sim. Você imagina, assim, né? Para onde é que tu vai? Pra Porque tá no ápice já ali na cadeia alimentar da TV ali, né? Então, esse tipo de coisa muda também. Boa. Né? Uma boa visão em relação a isso. Legal. Temos mais uma pergunta da audiência. Opa. Quem trouxe essa pergunta, Fábio? Quem trouxe essa pergunta, Fábio? Aline. Beijo pra Aline. Aline Schneider. Aline Schneider, que tá nos assistindo aqui ou não? Que tá nos assistindo, eu ia deixar na dúvida, né? Então, não. Manda um beijo pra Aline, que tá aqui do nosso ladinho. Plateia. A Aline perguntou o seguinte, eu vou trazer aqui a pergunta dela pra gente. Ela diz assim, me chamou muita atenção o discurso da Michelle Yeoh, se fala assim? A atriz Exato. do filme. Que levou o Oscar de melhor atriz, exatamente. Ela fez um discurso anti-etarismo contra o preconceito e pessoas mais velhas. E isso aconteceu na semana do caso, que ganhou repercussão nacional aqui no Brasil, então, que aconteceu na Universidade de Bauru, São Paulo, quando uma mulher de mais de 40 anos foi hostilizada por colegas por conta da idade. Bem lembrado. Diante disso, como você enxerga a importância do cinema trazer discussões tão relevantes para a sociedade? Boa isso pergunta, fundamental, hein? Muito boa pergunta, Aline. Assim, é fundamental isso, porque esse é o lugar também do cinema, né? Trazer elementos para a discussão. Quando esse filme da Michelle ganha também, ele traz um elemento para a discussão, que é o metaverso. Né? E aí é muito interessante porque a empresa Meta, vocês devem ter, a Meta, ela anunciou há poucos dias, não estamos mais interessados no metaverso, agora a gente vai falar do chat GPT. Né? Como diriam os nossos amigos titãs maravilhosos, né? É o melhor assunto dos últimos tempos da última semana. Né? Então, assim, e essa é a sociedade contemporânea, né? Das mudanças. Mas tem temáticas que permanecem, como essa do etarismo, agora tem um nome, né? Antes a gente só via, né, o preconceito com os mais velhos. Hoje a gente sabe que tem um nome, se chama etarismo. E aí os meios de comunicação trabalham isso, e o cinema também tem o seu papel. E os atores, quando vão envelhecendo, seguramente pensam sobre isso, né? Com certeza. Volta lá o nosso amigo Wilker, ele contando causos assim da sua vida. Primeiro ele é o filho, depois ele é o irmão mais velho, depois ele é o galã, né? Todas se apaixonam por ele, depois ele vira o pai da garota principal do filme e tal, da produção, depois ele começa a ser o tio, depois ele começa a ser o avô. Quer dizer, é um pouco essa lógica e não tem como parar, né? Porque o tempo é inexorável, né? Ele chega para todo mundo. Sim. E os grandes atores conseguem, né, manter uma vida útil também nesse universo. Então, por um lado, tem isso, os atores, e quem trabalha com audiovisual tem que se preparando para isso. O cara tem que entender que ele não vai ser sempre o galã, né? Vai chegar um momento em que ele vai ser, ele vai dar passo a outro galã,
né? Que é ele no passado. E aí, isso é uma mudança importante. E os que conseguem fazer isso, conseguem chegar ao que, por exemplo, Michael Caine, essa semana passada, ele fez 90 anos. E é um cara que ainda está atuando. E ele sempre foi reconhecido mais em papéis secundários, mas soube manter esse processo dele de estar no meio audiovisual e crescer com a sua própria idade, né? Mas a questão, quando a Michelle sobe... I'm sorry. Quando a Michelle sobe no palco e fala isso, ela está falando por milhares de atores que se sentem, né, deixados de lado em uma sociedade que, por vezes, valoriza a ideia da juventude eterna, que é um mito, né, que a gente não vai ter, né, apesar de que tem produtos de beleza que oferecem, né, tratamentos estéticos que oferecem, né, águas termais, não, a idade vem para todo mundo. E esse respeito à questão da idade também é importante que o cinema tome isso. Aí quando vem uma oriental, né, uma mulher oriental com a idade dela, ganhando um Oscar e falando sobre isso ganha um peso importante na sociedade. Pena que, ao mesmo tempo, a gente tem garotas que talvez não viram o Oscar e não sabem nem de quem a gente está falando. Talvez vão saber agora, porque como ganhou, vão assistir o filme, tá? Fazem isso num curso universitário com uma pessoa ao lado, né? Mas é a sociedade crescendo e aprendendo, né? Com certeza. Legal. E eu vejo isso, assim, né? O cinema, assim, tem um poder... Bom, assim como todas as áreas que envolvem cultura, assim, né? De trazer discussões, né? Música faz muito isso, né? E aí, claro, teatro, todas as artes, assim, né? Trazem. Por isso que a cultura é fundamental. Isso. A cultura, ela fala das questões essenciais, mas ela precisa ser tratada também como essencial, né? A ideia de não basta dar pão, né? Precisa da cultura, informação e conhecimento é fundamental. E as sociedades que têm isso muito claro são as que mais se desenvolvem. As sociedades mais retrógradas e violentas são aquelas em que a cultura é deixada num plano inferior. E aí começam a surgir outras necessidades, né? Não, ao invés de educar a população, se arma a população, por exemplo, né? Então, tem situações bem complexas aí que só a cultura dá conta, tá? Legal. Chegando no nosso finalzinho já de podcast aqui, a gente gosta de também deixar, assim, indicações do onde é que as pessoas podem ter acesso daqui a pouco a mais informação sobre cinema, né? Não vamos pedir o melhor filme, mas vamos pedir uma indicação de um filme, então. Aí fica no ar, se acha que é o melhor, se acha que é o pior, se acha que... Tudo bem. Mas é legal assim, sabe? Sim. Onde é que a gente pode ir atrás e ter acesso daqui a pouco a informações? Eu fico bem feliz hoje porque vejo que realmente tem muito mais possibilidade das pessoas buscarem conhecer o cinema, conhecer o audiovisual, essa coisa, né? Eu pergunto às vezes para os meus alunos de produção audiovisual se eles foram ao cinema na semana, e quando eles dizem não, eu digo, então vocês não querem aprender sobre cinema, né? Aluno de cinema tem que ver cinema, né? As pessoas em geral eu recomendo que também vão aprender sobre cinema no cinema, mas hoje com as plataformas e tudo mais existe essa socialização maior do processo. Então assim, assinem as plataformas, ponto, né? Busque aquela que mais você está vendo ali. Eu quero mais séries inovadoras, então sei lá, vai lá na HBO, que a HBO tem produções, tal. Próximos dias, Succession, aí uma grande série, tá? Então assim, quer séries ali, quer filmes de todos os tipos, não tem Prime, tem Netflix, são mais populares, né? E aí tem várias plataformas que podem dar conta, de novo, dessa questão assim, o que eu quero? Eu quero conhecer vários, né? Quero conhecer um pouco mais, ou eu quero só me divertir. Às vezes a pessoa vai no cinema só para desopilar e se divertir, então não dá para dizer para ela vai assistir um filme cabeça, que a pessoa sai e odeia o cinema, né? Outra coisa que eu gosto de comentar vá assistir filmes brasileiros,
não comédias brasileiras. Comédias brasileiras são as top, assim, que todo mundo acha que o cinema brasileiro, o melhor está nas comédias. E não, as comédias são bem feitas porque elas reproduzem muito do universo da TV. As pessoas que estão acostumadas à TV, a ver a Ingrid Guimarães na TV, querem ver a Ingrid Guimarães lá no meio do oceano, no filme, né, do mar, sei lá o que é. E aí se transfere a popularidade da TV para o cinema. Sim. Mas o cinema brasileiro tem filmes maravilhosos que você não vai ver na TV, a não ser que você assine o Canal Brasil, por exemplo, que eu também recomendo. Né? Se você tem net e tal lá, está lá o Canal Brasil, e ali tem a maioria das produções nacionais, em algum momento vão chegar ao Canal Brasil. Então, procure conhecer, porque tem muita coisa boa de cinema brasileiro sendo feita, e a gente mostra em primeira mão no Festival de Cinema de Gramado. A gente podia fazer um merchanzinho assim do festival, né? Quando é que é o festival? O próximo? Dia 11 de agosto agora. 11 de agosto. Então tá, então esse podcast está sendo lançado em março, mais ou menos. Não, em abril já, né? Vai ser lançado em abril. Vai ser lançado em abril, então 11 de agosto deve estar chegando aí já. 11 de agosto de 2023. De 2023, boa, e né? nós já estamos vendo filmes. Não é filmes. atemporal esse negócio, né? Vamos citar datas aqui. Sim, e a gente já está vendo os filmes que podem ser selecionados para lá. Legal. Hoje, o Caio Blatt, ator do Globo, que substituiu a Dira Paz, que está cheia de projetos, aí não pôde estar com a gente, e a Soledad Villamil, que é a argentina, atriz, grande atriz argentina, de um filme oscarizado, que foi O Segredo dos Seus Olhos, onde ela é parceira do Ricardo Darín. Então, assim, não é pouca coisa, e além de ser uma cinéfila e uma dama. É uma pessoa que genial no cinema, né? E, professor, onde é que a gente te encontra? Qual que é o melhor lugar para te encontrar hoje na internet? Na internet. Não, aqui na rua. Eu estou nas redes, aí tem o Instagram, tal, tem o Facebook para os mais antigos, né? Que ainda existe. O Instagram é @Marcos Santuário. Marcos Santuário. Tá, ali é onde eu mais estou envolvido. E, logicamente, como eu sou editor de cultura do Correio do Povo, colunista e crítico de cinema, então, nas páginas do Correio do Povo, tu tá lá me encontra toda semana. Às quintas-feiras eu trago os filmes que vão estrear. No sábado eu tenho uma coluna minha que eu falo sobre tudo de cultura, e no domingo eu normalmente falo de uma série e tal. Então, durante a semana aí no Correio do Povo pode me encontrar, e no YouTube, no Correio do Povo Play, eu tenho aí também sempre no Oscar, por exemplo, nós fizemos ali uma semana toda sobre melhores filmes, e agora depois falamos sobre o resultado também, e agora toda quinta-feira as estreias de cinema, que eu assisto antes os filmes, logicamente, e aí posso falar sobre eles quinta-feira, para que as pessoas vejam se é aquilo que interessa para elas assistirem, né? Agora, por exemplo, quando nós estamos falando sobre isso, nessa semana estreia o novo filme do Keanu Reeves, que eu assisti na semana passada, e vai estar aí nas telas, tal. E assim, a gente assiste os filmes e depois fala sobre eles, só procurar nas redes, e quem faz comentários e tal, eu costumo responder também, sempre. Que legal. E já vamos abrir os comentários aqui também, né? Se tá no YouTube, tá nos assistindo, larga os comentários aqui, que a gente vai dar um jeito de passar as perguntinhas pro professor aí, ele vem aqui responder, ou passa pra gente, a gente responde vocês. Vai ser um prazer. E a gente vai conversando. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Tenho certeza de que esse bate-papo aqui foi muito massa, assim, com muita informação. A gente aprendeu um pouco mais sobre como é que funciona essa parte toda de crítica do cinema, sabe, por trás, Oscar, o Festival de Gramado, a gente tinha entender. Muito mais outras coisas, né? E tinha muito mais. Uma segunda edição. Foi difícil podar as perguntas aqui, porque tem muito assunto desse cinema. Durante o Festival de Gramado, antes ou depois, a gente pode se encontrar e falar. Olha aí, pouco mais. Que legal. Também vai ser um prazer. Fechou. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Galera que chegou até aqui, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, que é importante pra gente entender se vocês estão gostando dos vídeos que a gente está trazendo pra cá. E é isso, né, Fábio? É isso aí. Tá curioso para saber onde é que a gente tá? Clica aqui embaixo na menção das sarras. Quer saber mais sobre o café que a gente tomou? Vocês gostaram do café? Muito tá bom, bom, né? Café. Indicado, então, café para vocês. Tá aqui embaixo também nas menções. E é isso aí. É isso aí. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.